Oi, gente. Meu nome é Lamartine Pozzella e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto importantíssimo, que é o assunto da pornografia na internet. A razão de eu estar fazendo esse vídeo é que milhares de pessoas têm me perguntado como fazer para se livrar desse vício. Pessoas estão se ferindo ou porque estão viciadas nisso, ou porque são casadas com pessoas viciadas nisso. A verdade é que esse é um tema que já está atingindo praticamente toda a população mundial. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que praticamente 90% dos homens que estão em época de idade sexualmente ativa de alguma maneira estão ligados à pornografia na internet, ou porque visitam frequentemente, ou porque uma outra vez já fizeram isso. E mais de 50% das mulheres já estão sendo também viciadas nessa pornografia. Eu quero começar com o depoimento de um jovem chamado Alex, que tem 21 anos. Ele diz assim: eu não gosto de álcool, eu nunca usei drogas, não fumo, o meu problema é a pornografia. A verdade é que no início, lá pelos anos 80, os psicólogos achavam que a pornografia podia ser utilizada de uma maneira positiva para ajudar os casais a apimentar a relação sexual. Eu li um livro a respeito do tema com dois psicólogos, um marido e mulher, que estão conversando a respeito desse tema, e eles disseram que usavam da pornografia, naquele tempo eram filmes, para apimentar a relação dos casais. Mas o que eles perceberam, lá pelos idos dos anos 90, o que eles perceberam é que a pornografia, ao invés de ajudar, começou a causar problemas muito grandes. Por quê? Porque ao invés de provocar mais intimidade, mais liberdade para os casais terem um bom relacionamento sexual, eles começaram a ficar viciados em algumas coisas que a pornografia da época mostrava, como por exemplo os aparelhos, vibrador e outras coisas mais que passaram a fazer parte do relacionamento desses casais. E eles, além de começarem cada vez mais a apimentar mais a relação, eles precisavam cada vez mais de vídeos mais explícitos, de coisas mais diferentes e de um apoio também de muitos equipamentos, e perceberam que gradativamente as pessoas iam se tornando viciadas e ao invés de ficarem mais excitadas, elas iam ficando cada vez menos excitadas uma com as outras, especialmente para ter um relacionamento sexual que fosse saudável. O problema com a pornografia na internet é que ela envolve sempre um grau de desonestidade. Ou é o jovem que se esconde dos pais, ou é um namorado que esconde da namorada, um marido da esposa e vice-versa, E essa desonestidade acaba levando a índices de culpa e de isolamento muito grandes. Algumas pessoas se tornam deprimidas, outras começam a relativizar a moralidade e, com o tempo, existem pessoas até que desenvolvem tendências suicidas. Alguns ficam irritados, outros ficam nervosos e até mesmo há aqueles que apresentam dificuldade de dormir. Sabe, gente, eu conheço um caso de um menino na igreja que descobriu a internet com 12 anos. E ele ficou tão viciado na internet, na pornografia, que ele não conseguia fazer mais nada. Não comia, não queria estudar, ficava vendo vídeos pornográficos o dia inteiro, a noite inteira, a ponto da mãe ter que levá-lo a um psiquiatra e ele ter que passar por uma terapia para ser liberto desse problema. No passado, quando começou a questão da pornografia, eu me lembro até que quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando a gente queria de alguma maneira ver pornografia,
a gente tinha que ir na banca mais próxima e comprar uma revista pornográfica. Acontece que a gente tinha vergonha. Então a gente chegava lá, pedia para o dono da banca, dizia, olha, eu quero uma 4 rodas, eu quero uma placar, comprava outras revistas com outros temas e falava, me dá aquela também, que era uma revista pornográfica. Então era difícil. Nós, naquele tempo, era muito raro você ter acesso a esse tipo de literatura. Mas hoje não. Não é, aliás, eu vi um comentário muito interessante que diz que as pessoas gastavam tempo e dinheiro para procurarem a pornografia. Hoje, as pessoas gastam tempo e dinheiro para se livrarem da pornografia. É uma epidemia, gente. Eu não estou aqui para condená-los, eu estou aqui para alertá-los e para ter um papo bem gostoso com vocês e até ajudá-los de alguma maneira, você que está passando por esse tipo de problemas. O que eu quero dizer para vocês é que é possível se livrar deste vício da pornografia. Foi feito também um levantamento numa pesquisa americana que diz que 90%, o mesmo número dos não crentes, é o número de crentes que usam a pornografia, especialmente dos homens. 90% dos homens cristãos usam a pornografia. Isso significa que este mal está entrando também dentro da igreja, está entrando nas famílias da igreja e, pasmem, mais de 50% dos casos de divórcio hoje são causados direta ou indiretamente pelo problema da pornografia. Ou porque a mulher descobriu, ou porque o marido não consegue ter uma relação sexual, porque está tão viciado naquele tipo de imagem que a pornografia apresenta, que ele não consegue mais se excitar com a sua própria esposa. E mais do que isso, é importante dizer que hoje os jovens, os meninos, os adolescentes, até meninos ainda, pré-adolescentes, já estão se viciando na pornografia na internet, simplesmente pelo fato de que tem um celular ou um tablet que tem acesso à internet, os pais não se preocupam, deixam que eles fiquem com aquele tipo de acesso naturalmente, e as crianças e os meninos e os jovens crescem de maneira desordenada, com uma mentalidade completamente distorcida por causa da pornografia. Como se livrar desta pornografia? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Deus te ama, que Deus se condói, Ele sofre com o teu sofrimento. A palavra de Deus, lá no Salmo 103, versículo 8, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno. Deus não é aquele Deus carrasco que está procurando te condenar ou te lançar para o inferno. Deus, Ele te ama, Ele te criou, Ele criou a sexualidade e Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você seja livre, Ele quer que você entenda que não importa o tamanho dos seus pecados, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você confiar na misericórdia de Deus, você pode buscar ajuda e ser liberto do problema da pornografia. A segunda coisa que eu quero te dizer é que Deus conhece o teu coração. Ele sabe o que vai no teu coração. Ele sabe o teu sofrimento, Ele sabe da dificuldade que você está tendo para se libertar desse problema. Salmo 139, versos 1 e 2, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Deus conhece, meu querido, conhece teu coração. Ele sabe que você está tendo dificuldade, que você não está conseguindo se livrar desse problema. Ele não quer te condenar, Ele quer te libertar. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A pornografia é um vício. Da mesma maneira que uma pessoa se vicia quando fuma ou quando usa drogas, a pessoa se vicia também quando usa a internet para buscar a pornografia. O seu cérebro, ele trabalha de uma maneira a sempre buscar uma recompensa e o prazer.
Então, quando você oferece ao seu cérebro um caminho de prazer que seja fácil e que seja algo extremamente poderoso, ele se vicia a isso. Você precisa de Deus, você precisa da ajuda de Deus. É normal que as pessoas que se sentem pecadoras fujam de Deus. Não corra de Deus, corra para Deus. É Ele quem tem poder para te libertar. Também tenha coragem para enfrentar essa sua dificuldade. Tenha coragem para buscar ajuda de um pastor, de um amigo e até mesmo uma terapia, se for necessário. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação é uma palavra que significa domínio próprio, controlar a sua própria vida. Então, tenha coragem, enfrente o problema e Deus vai te dar vitória. Outra coisa, confesse o seu pecado. Confesse a sua dificuldade perante Deus. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não há pecado que você tenha cometido que Deus não possa perdoar. Deus te ama e o amor de Jesus e o sacrifício de Jesus é maior do que todos os pecados do mundo. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados e o amor de Deus é capaz de cobrir todos os nossos pecados. Confesse a Ele, procure ajuda, decida ser livre desse problema. Então você poderá ter liberdade para ter um relacionamento saudável com a sua esposa, com o seu marido. Saiba, meu querido, Deus é poderoso para te ajudar e Ele te ama tanto. Não fuja, abra o coração, derrame a sua vida para Deus e Ele vai te ajudar e Ele vai te libertar. Em nome de Jesus, eu declaro que você será liberto deste problema. Em nome de Jesus. Um beijo grande no teu coração. Aproveite e também curta aí as minhas mídias sociais e se inscreva no meu canal do YouTube, porque eu sempre terei coisas muito legais para falar com todos vocês. Um beijão para todos.